Pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista. Hoje eu irei conversar com o professor Luiz Fernando Pupim. Luiz Fernando, ele fez a leitura do livro Conta Outra Vovô, na autoria da professora Isabel Castanha Gil, na sua segunda edição do ano de 2024. Boa tarde, professor Luiz, tudo bem? Boa tarde. Satisfação em conhecê-lo. Bom, Luiz, você fez a leitura crítica desse livro, certo? E você considera a obra relevante para os estudantes ali na faixa etária de 10 a 13 anos? E por quê? É engraçado que quando eu peguei esse livro na mão, eu me lembrei do primeiro livro que eu li, quando eu tinha essa faixa de etária aí, por volta de 10, 11 anos. O primeiro livro que eu li chamava A Mina de Ouro, da Maria José Dobré, e depois eu li A Montanha Encantada. E aí eles iam contando, né, as crianças iam vivendo as aventuras. E quando eu comecei a ler o livro da Isabel, que eu vi as crianças, né, o avô contando como era a história de antigamente, eu falei, nossa, se eu fosse ainda pequeno, eu ia pegar esse livro para eu ler. E eu considero totalmente relevante. Eu desenvolvo um trabalho com os meus alunos do quinto ano. O ano passado eu li para eles aproximadamente 1000 páginas. Eu pego um livro como esse aqui da Isabel tem, deixa eu ver, em torno de 137, 138 páginas. E eu costumo ler por capítulos. Então, ano passado nós fizemos a leitura de 12 obras, totalizando aí mais de 1000 páginas. Então, esse é um livro que eu vou aplicar para os meus alunos. Eu vou ler capítulo a capítulo, e aí a gente vai discutindo como um momento de incentivo à leitura para as crianças, para que eles desenvolvam o hábito da leitura. Muito bem. Bom, agora partindo um pouquinho aqui para o quesito ensino fundamental. Como que o professor ele realiza os estudos do local? Existe algum material didático ou paradidático em relação a isso? E quais seriam? É que, na verdade, a área de ciências humanas, ela acabou ficando dividida por anos, como se os conteúdos estivessem dentro de uma gavetinha. Então, esse estudo local, ele fica geralmente aí para séries iniciais, onde você estuda a história da rua, do bairro, da cidade, da região. As séries que eu trabalho, que geralmente são os quartos e quintos anos, ele acaba estudando o Brasil como um todo. Então, eu acredito que esse material aqui, ele ajuda o professor, né, a complementar aí o seu estudo, independente da série que a criança esteja cursando. Eu acredito agora que com o incentivo do governo em que as escolas sejam de período integral, o professor que tiver uma turma integral, esse livro é muito importante e muito legal para ser trabalhado com essa turma. Porque a professora pode, no contraturno, sem comprometer os conteúdos, desenvolver a leitura e inúmeras atividades relacionadas a esse livro. Muito bem. Bom, segundo relato de pessoas também, né, segundo relatos aí de pessoas adultas que já leram o livro, através da leitura do material foi possível fazer um reavivamento das lembranças, das memórias, né, fazer ali um busca, fazer ali um volta ao passado e fazer uma relembrança das memórias. Como você avalia a obra para que outras pessoas adultas também no futuro venham conhecer a obra e fazer a leitura do livro? Eu acho que é importante porque a história não pode se perder. E a história da nossa região precisa ser contada. Às vezes a gente conhece a história do Brasil como um todo, mas nós não conhecemos a nossa região. Por exemplo, eu me recordo do ano passado que a mãe de uma aluna pegou e falou assim, professor, eu não posso buscar minha filha na escola, a hora que você for embora, você dá uma carona para ela? Eu falei, dou. E aí, conforme a gente foi subir o trajeto, eu falei, me mostra por qual rua você vai. E a rua estava interditada, ela falou assim, nossa, eu não sei chegar na minha casa. Quer dizer, a criança não conhecia o próprio bairro. Por quê? Porque elas estão andando dentro do carro, conectadas 24 horas do celular, e não observam ao redor. Falei, criatura de Deus, como que você faz para chegar na sua casa se não for por essa rua? Ela falou assim, professor, deixa eu pensar. Aí eu parei o carro, ela falou assim, não, pode subir por aqui. Então, ao mesmo tempo, eu me assustei,
Porque uma criança de 10, 11 anos não conhece o bairro. E aí quando eu comecei a ler a história da professora Isabel, que falava que tinha um trecho que falava que eles iam para Panorama buscar telhas, tijolo. E aí eu falei assim, nossa, meu pai quando construiu ele também fez a mesma coisa. Ele tinha um amigo que trazia para ele num valor mais barato do que comprar na loja de material de construção. Então muita coisa que você vai lendo, seja você criança, seja você adulto, isso vai sendo reavivado na sua memória. Aí então uma das importâncias, né, de ter a retirada do celular dentro da sala de aula, como você acabou de dizer, um aluno, uma criança de 10 anos que não conhecia nem o próprio bairro, por essa questão do uso contínuo e frequente do celular, por passar ali várias horas, muito tempo no celular e nem sequer dar atenção ao próprio bairro. E não só isso também, né? Eu percebo que hoje as crianças elas são muito alienadas. Você deve se lembrar que na nossa época o pai falava assim, ó, vai ali no bar, pega pão, e a gente falava assim, com troco eu posso pegar um pirulito? A gente já tinha uma noção de quanto que ia sobrar de dinheiro para saber se dava para comprar alguma coisa. As nossas crianças não andam a pé, não circulam para o nosso bairro. Hoje tudo é pago via Pix e via cartão. A criança não tem mais essa autonomia para ir numa vendinha fazer essa pequena compra. Não tem. Hoje tornou-se difícil isso, né? Uhum. Bom, antes de fazer a primeira pergunta para você, gostaria de saber se teve algum desafio que você notou durante a leitura do livro, algo que te chamou a atenção, durante essa leitura e também compreensão do mesmo, teve algum desafio que você notou, que é comparado a hoje, que você gostaria de destacar? Olha, eu vou até achar aqui no celular, eu printei a tela. Desafio não, mas eu achei algo muito interessante. Eu até mandei para a Isabel a foto, ela falou assim, o que significa esse destaque? Ela coloca assim, ó, para mim, escola é isto, levar o jovem a conhecer o meio em que vive e sentir-se parte dessa realidade. Desse modo, ele pode perceber que é também responsável pela sua transformação e, por pequena que seja a contribuição de cada um, é importante para que possamos formar gerações comprometidas com a realidade de seu tempo. Esse é o papel do professor. Porque às vezes o professor ele acaba se tornando um cumpridor de conteúdos. Você pega o que é ser um bom professor numa escola particular? É dar conta do conteúdo da apostila. Ai, professor, não, os pais ficam preocupados quando você pula uma ou duas atividades da apostila porque ele pagou aquele material. Ele quer que tudo seja estudado. Mas o professor ele consegue ter um olhar. O que pode ser trabalhado dentro de uma apostila? O professor que está preocupado com a formação integral do aluno, que é o que a Isabel destaca aqui, é a formação do aluno. A escola não tem que ser apenas uma mera cumpridora de tarefas, de conteúdos, de apostilas. Achei bem interessante essa parte. Como um livro como um todo, é claro. Sim. Bom, eu nem li o livro ainda, mas só de olhar aqui eu vi que tem algumas imagens aí, o livro é bem ilustrativo, tem muito conteúdo bacana para se aprender, para se conhecer e também para se passar às outras pessoas. Como a obra é caracterizada? Eu caracterizo essa obra como um livro paradidático. Mas um livro paradidático que ele pode ser o quê? Indicado. Às vezes a gente fala assim, né? O livro está lá exposto aqui, ó. Esse é o livro, pessoal. Leiam, adquiram, presenteiem as pessoas com livros. Por quê? Porque às vezes você acaba sendo surpreendido. Por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, de tanto eu falar do livro Torturado, todas as obras, tudo que acontece sobre Torturado, o aluno da print manda para mim. Professor, olha o livro que o senhor leu, olha a sua pesquisa. Eu tenho certeza que o dia que eu ler esse livro para os alunos, no último capítulo eu pretendo convidar a professora Isabel na escola e levá-la até a sala de aula sem informar para os alunos que aquela pessoa que está dentro da sala de aula aquele dia é a professora Isabel. Tenho certeza que isso vai causar um impacto muito grande para eles. Porque quando o aluno ele lê e ele vivencia aquela experiência, ele conhece um professor que leu aquele livro, professor que fala bem. Então, ainda que isso não seja conteúdo de quinto ano, que é a série que eu atuo, mas eu posso trazer isso para a minha leitura diária.
Como eu falei para você, todos os dias eu faço uma leitura de um capítulo. Eu gosto muito de diversificar o gênero literário. Um dia é crônica, um dia é um texto de humor, um dia é uma narrativa de terror, um dia é o poema. E agora você apresentar uma obra escrita por uma pessoa da nossa cidade, que retrata a nossa região, então isso é um excelente livro para didática. E a tua atitude também é muito boa, porque isso fomenta a literatura dentro da sala de aula e, claro, também serve de exemplo e também é um incentivo para que aqueles alunos eles não percam o gosto pela leitura. Muito pelo contrário, para aquilo que se torne um valor para a literatura seguir adiante, para que eles tenham ainda mais o desejo por ler e para que eles também possam repassar às outras pessoas. Olha, a literatura é importante, porque através da literatura nós conhecemos outras coisas, nós aprendemos sobre o que passou, sobre o que foi. Talvez seja isso um propósito do teu objetivo, levar a literatura não só dentro da sala de aula, mas nos quatro cantos do Brasil e do mundo também, e para aquelas pessoas que mais precisam e que têm sede de ler, porque a leitura é fundamental e ler também é preciso. Não só a sede de ler, né? Às vezes aquele aluno que ele tem dentro dele aquela vontade de escrever, talvez ele fale assim, eu posso me apoiar nesses professores, talvez eles possam me ajudar. Porque com certeza a Isabel sonhou antes de escrever esse livro. E todos os sonhos são possíveis de ser realizados. Basta a gente ter persistência, né, e ter fontes de inspiração. Eu quero sempre ser fonte de inspiração para os meus alunos. Muito bem. Alguma consideração que você queira fazer sobre o livro, outra coisa que você não disse? É tanta coisa para falar que às vezes a gente chega e fala assim, não, tal coisa eu não posso esquecer, tal coisa eu posso falar. Eu acho que a única coisa que eu tenho para dizer é, leiam. Busque conhecer sobre o livro. É uma leitura tranquila e ao mesmo tempo é uma leitura prazerosa. Conforme você vai lendo o livro, né, aqui retrata muito da nossa região. Então, por exemplo, eu que não sou de Adamantina, né, sou de Tupã, vivi lá até os meus 24 anos, mas nesse meu caminhar aqui em Adamantina eu tenho escutado muita história, né, das mais variadas pessoas, das mais variadas idades. Aí você começa a falar assim, nossa, realmente, isso não é só ficção. Tanto que eu comentava com a Isabel na minha dissertação de mestrado, eu coloquei um capítulo falando, né, a literatura de ficção como ensino. Isso daqui é ficção, mas é uma ficção que pode ser ensinada para o aluno. Porque ela é uma ficção, os personagens são ficcionais, mas a história retratada aqui dentro, a nossa região, ela é real. Então aqui tudo foi relatado com muita verossimilhança. Ou seja, em fatos reais, baseados em fatos reais. Baseados em fatos reais. E como que o livro ele pode ser, de repente alguém tem interesse de ler o livro e de repente conhecer, como que as pessoas podem conhecer? Esse livro está disponível para compra, leitura, como que pode ser encontrado o livro para ler? De forma virtual? Eu acredito que a primeira edição tenha na Biblioteca Municipal e nas bibliotecas escolares aqui também. Né, que ela foi, as secretarias acabaram adquirindo esse livro. E a segunda edição também, né, Isabel? A segunda edição está na plataforma Amazon, e está com a minha pessoa também, procurar a autora, né, na Isso, então plataforma vocês podem Amazon. procurar a Amazon, na plataforma, ou a professora Isabel também. Isso, a plataforma da Escortece também tem, Isso. e na banca do Carlito também tem. Independente onde vocês adquirirem o livro, venham, conheçam a professora Isabel. Tenho certeza que ela irá autografar o livro com muito carinho. Muito bem, então chegamos ao fim aqui da nossa entrevista. Esse foi o Luiz. Luiz, prazer em conhecê-lo mais uma vez. Muito obrigado pela sua história e também aqui pelo conteúdo abordado sobre o livro Conta Outra Vovô. Espero que outras pessoas também possam ler e conhecer o livro, assim como o Luiz. E Luiz, que você continue aí, sempre realizando esse trabalho dentro da sala de aula, valorizando a leitura, incentivando as pessoas também, cativando os mesmos, né, por gostarem e aprender mais sobre a literatura brasileira e, claro, fomentando, dando a oportunidade
as crianças, os jovens de aprender a literatura, algo que é muito puro, muito lindo de se ver isso. Parabéns para você, sucesso na tua carreira, na tua profissão. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui, a gente se vê nas próximas por aí. Um grande abraço para você.